E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Lógica de Programação para iniciantes. A gente está criando aqui um curso de Lógica, certo? Onde estamos trabalhando já com a linguagem JavaScript, certo? Então, se você está com dificuldade em Lógica, em JavaScript, o seu lugar é aqui, beleza? Eu me chamo Alisson Suassuna, certo? Sou graduado em Sistemas de Informação. Tenho mais de 6 anos de experiência no mercado de trabalho com TI. Esse curso aqui é para ajudar pessoas iniciantes. E na aula passada trabalhamos variáveis, tipos primitivos, já com a linguagem JavaScript. Então, eu te recomendo que você acompanhe esse curso de forma progressiva e assista todas as aulas, faça todos os exercícios propostos, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho para você ajudar esse canal a crescer mais e mais e que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. É muito importante que você deixe aqui o seu like no vídeo, comenta alguma coisa para que o YouTube ele possa propagar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vai ajudar muito a mim e também aqueles que estão precisando desse tipo de conhecimento. Beleza? Então chega de demora, vamos à aula, que é o que importa. Na aula passada, que foi a aula 2, vai estar aqui na descrição e vai aparecer aqui o card. A gente trabalhou muito o que é variável, o que é lógica computacional, tipos primitivos, né, no JavaScript. E nesta aula vamos trabalhar com operadores, beleza? Aritméticos e também entrada de dados. Só que aqui existe um porém que eu quero deixar bem claro para você, ok? É, esse curso eu pensei nele de modo prático. Então, quem quer aprender JavaScript, logicamente, está pensando em programar na web. E na web existe tanto a linguagem JavaScript, que é de programação, como a linguagem de marcação, que é a linguagem HTML, e existe a linguagem de estilização, que é a linguagem CSS. Não tem como você fugir muito disso. Então, o que eu pensei? Eu vou criar esse curso já nesse molde, certo? O JavaScript ele possui sim funções de entrada de dados, porém são pouco utilizadas na web. A gente usa a linguagem de marcação HTML para capturar os dados do usuário. E eu não vejo por que não usar aqui, certo? Então vamos começar do jeito certo, já utilizando o DOM e capturando esses dados de forma prática. No dia a dia de um programador web, você vai fazer muito isso. E às vezes eu sinto falta de conteúdos assim, direto ao ponto, sem muita enrolação. Beleza? Então eu neste curso vou usar a linguagem HTML, que é de marcação de texto, para usar como entrada, né? Eu vou criar uma estrutura HTML para que o usuário ele forneça os dados necessários e que a gente trabalhe a lógica de programação com a linguagem JavaScript e retorne para a página HTML, que é assim que funciona no mundo real, beleza? Que fique bem claro que a linguagem HTML não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de estruturação de página, e que eu vou usar aqui no curso para criar as páginas
bem simples, só para capturar esses dados e trabalhar a lógica de programação com a linguagem JavaScript, ok? Então, que fique bem claro isso aí. Dado esse recado inicial, ok? Vamos criar a nossa primeira interação. Vai ser como? Vamos pedir ao usuário um dado qualquer, vamos capturar esse dado, certo? E vamos trabalhar a lógica nele e retornar esse dado com alguma transformação. Então, eu estou aqui usando o Visual Code como editor de texto. Fique à vontade para usar o que você quiser. Ok? Então, vou abrir aqui o meu editor de texto e vamos codificar essa primeira interação. Então, estou aqui com o meu Visual Code aberto. Vamos criar essa primeira interação, beleza? Então, vou aqui com o botão auxiliar. Vou aqui em New Folder, aula 3, ok? E aqui eu vou na aula 3 e vou criar aqui, ó, entrada.html, certo? Eu vou usar aqui o recurso do Visual Code, né, que gera uma estrutura pronta já. Então, HTML5, ok? Eu vou só tirar as partes que eu não vou usar. Vou colocar aqui para PTBR, que é a nossa linguagem mãe. E vou botar aqui no título entrada de dados. E aqui eu preciso fazer o seguinte: no HTML existe algumas tags que são usadas para captura de dados, né? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, né, um e-book onde eu te ensino cada detalhe, cada tag, passo a passo. É um guia completo de HTML5, semântica. É um livro com mais de 100 páginas de puro conteúdo e gratuito. Então, link aqui na descrição. Não deixe de baixar esse conteúdo que é mega importante para esse início aí na sua carreira, beleza? Então vou criar aqui uma tag chamada label, certo? Seu nome. Dentro da tag label eu vou criar um input, que esse input ele é responsável por criar uma caixinha de texto e que o usuário pode digitar. Então eu vou criar aqui essa tag com ID, seu nome. E eu vou criar aqui um placeholder, que é uma espécie de dica, né? Então, digite seu nome. E aí com essa tag aqui, eu já criei a caixinha para que o usuário ele consiga colocar o nome dele lá. Só que eu preciso de um botão para que ele digite o nome e aperte enviar, e eu consiga capturar esse dado via JavaScript. Então vou criar aqui um botão com o nome aqui enviar. E eu vou criar aqui uma escuta, né? E eu vou começar a escutar esse botão. Então, um clique, que quer dizer eu vou escutar o clique do mouse. Quando eu clicar com o mouse neste botão enviar, eu vou executar uma função. Que função é essa? Nome prazer, beleza? Sempre funções ele tem parênteses. Não se preocupe porque eu ainda não falei de funções, mas o que é uma função basicamente? É um bloco de código que vai ser executado quando ele for chamado. É um conjunto de códigos, beleza? Então aqui eu já criei a minha entrada, certo? Agora eu preciso criar a minha função prazer usando JavaScript. Então eu vou criar aqui script. Tudo que tiver aqui dentro de script é considerado JavaScript pelo browser.
Eu vou criar aqui a função function prazer. Tem que ser o mesmo nome, beleza? E tudo que tiver aqui dentro dessas chaves é a minha função, certo? Então quando eu clicar em enviar, eu vou executar esse bloco de código. Inicialmente eu preciso agora capturar esse dado. Como é que eu faço isso usando o JavaScript? Eu vou criar uma variável. A gente já aprendeu como criar variável e o que é uma variável na aula 2. Então, caso você tenha dificuldade ainda, te recomendo que você assista a aula 2. Está aqui no card, na descrição. Let nome. Vou atribuir a esse let nome esse meu dado que vai vir lá do usuário. Porém, como é que eu posso capturar esse dado? Eu vou usar um objeto que representa o browser, a página, né, que é o document. Eu vou dizer documento, pegue aquela tag que tem um ID seu nome e me traga apenas o conteúdo dela. Ponto value, apenas o valor que está inserido dentro da tag. E aí eu vou capturar, a gente pode até dar aqui um console.log para capturar. A gente conseguir ver esse nome no console do browser. Até recomendo, é uma forma de você testar sua aplicação. E aí agora eu preciso retornar essa função para o meu HTML, certo? Já tratada. Então eu vou chamar aqui de novo o document ponto, de novo, que é o ID, e eu vou pegar o ID, a tag HTML que possui o ID mostrar ponto in HTML, que quer dizer em volta da tag, e eu vou pedir para ele colocar o que em volta? A minha instrução. Eu vou usar aqui o template string, que é com crase, para facilitar a digitação. Então aqui duas crases. E vou digitar aqui, ó. Muito prazer, vírgula, o nome da variável. Eu represento variável na template string com cifrão entre chaves, então o nome. Beleza? Então vamos salvar esse código e ver lá no browser como é que ele se saiu, beleza? Então eu abri aqui o diretório onde está o meu arquivo. Então aqui, ó, aula 3, tá aqui, ó, entrada HTML. Eu vou executar no browser. Veja que aqui já temos uma espécie de input, né, aqui onde eu posso digitar o nome. Eu vou abrir aqui o console com o botão auxiliar. Vou abrir o console aqui do browser, ok? E aqui, ó, eu vou digitar o seguinte, certo? Meu nome, Alisson. E eu vou clicar em enviar, beleza? Veja aqui, ó. Esse erro foi de propósito, certo? Ele diz que não reconheceu, né, a função in em HTML. E eu não especifiquei aonde que eu quero colocar essa informação. Então vamos lá no código e ver o que foi que eu errei e como eu posso corrigir esse erro. Estamos aqui no Visual Code, veja aqui, ó, e eu realmente não especifiquei que tag é essa. Então eu vou aqui, ó. Normalmente a gente utiliza a tag spam para esse tipo de funções. Então eu vou criar aqui um spam e vou dizer que o ID dela é mostrar. Então eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e vou jogar aqui dentro da tag mostrar, beleza? Vamos lá de novo. Vou aqui agora dar um F5 para atualizar a página e vou clicar aqui, ó, de novo, né? Alisson,
Veja que no console também mostrou aqui, ó, Alisson. E veja que eu consegui, ó. Muito prazer, Alisson. Então a gente conseguiu fazer essa estrutura funcionar. Peço que você pause a aula, volte. Eu estou tentando fazer tudo de forma bem compassada, porque eu sei o quão é difícil, pode parecer difícil inicialmente, essas explicações. É, eu estou fazendo aqui por você o que eu gostaria de alguém ter feito por mim lá quando eu comecei a aprender a web. E eu ficava perdido, não sabia como era que pegava, que capturava, ninguém me ensinou dessa forma, certo? Então eu acho que eu mereço muito o seu like aqui, se inscreve no canal e não deixe de seguir aqui os nossos vídeos, os grupos de WhatsApp, Facebook, no Instagram. Me siga lá que eu vou poder te ajudar ainda mais, ok? Então vamos de novo repassar o que fizemos aqui de uma forma bem mais visual, beleza? Então estamos aqui no slide, ok? O que foi que aconteceu ali agora? Então vamos lá. Aqui é o meu computador, né? O meu browser, certo? Eu escrevi essa tag HTML e o que aconteceu no browser? Aconteceu que apareceu o input com o input, com a caixinha de entrada e o botão enviar. Logo depois eu escrevi a lógica de programação. Eu ia receber esses dados, iria tratar ele, iria retornar para o meu HTML. Eu aqui, lembra da caixinha que é tipo um guarda-roupa de gaveta, as variáveis, né? E aí eu guardei aqui, ó, o nome, né? String, que era o tipo string. Eu guardei nesse local o nome Alisson, né? Nesse espaço de memória eu guardei a string Alisson. E aí o que eu fiz? Eu criei o span para retornar essa string já usando o HTML. E aí apareceu a string muito prazer, Alisson, que foi o que a gente digitou aqui via JavaScript, ok? Espero que essa explicação tenha ficado bem clara para você. Caso você tenha dificuldade, não hesite em perguntar aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Feito isso, a gente já tem estudos, conhecimento suficiente para começar a praticar um pouco mais. E aí eu fiz aqui um exercício para a gente tentar fazer, ok? Exercício número 1, certo? Escreva um sistema que peça ao usuário dois números e mostre a soma entre eles. É algo simples, beleza? Lembrando que o foco desse curso aqui é para iniciante, realmente a pessoa que não sabe de nada. Então, peço um pouco de paciência para aqueles que já estão um pouco mais avançados, mas eu vou aqui passo a passo, beleza? O que é que eu recomendo? É que você pause o vídeo agora, nesse momento, e tente fazer esse exercício sozinho. Se você não conseguir, que não há nenhum problema nisso, certo? Você vê a solução que eu fiz. Então, pause aí o vídeo agora, beleza? Pausou? Então agora eu vou resolver, ok? Então vamos lá
pro Visual Code fazer esse código. Estou aqui no Visual Code, beleza? E aí eu vou criar um outro arquivo, ok? Vou aqui em aula, botão auxiliar, eu vou criar aqui exe01.html, ok? E para agilizar o processo aqui, eu vou aqui nesse aqui e vou copiar essa estrutura e vou colar no nosso exercício, ok? Vou fechar aqui, vou colocar aqui exercício 01, ok? E aqui vamos fazer a nossa entrada, certo? Eu vou tirar esse botão daqui, certo? Vou tirar ele daqui, vou criar mais uma label, então vou copiar aqui e vou colar aqui, certo? Vou criar aqui uma div e vou jogar essas labels dentro dessa div, beleza? E vou pegar esse botão aqui, ó, também vou colocar dentro da div. Então agora a gente tem um elemento completo que tem duas caixinhas de entrada e o botão, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou segurar Ctrl D para selecionar dois itens. Vou digitar aqui, ó, N1, certo? Vai ser o nome do ID. E aqui digite o primeiro número, ok? Aqui a mesma forma, selecionei, Ctrl D, aqui vai ser N2 e aqui digite o segundo número, beleza? E aqui vai ser também Ctrl D aqui, ó, para selecionar, vai ser somar, eu vou somar, né? Aqui vai ser calcular, beleza? O mostrar tá ok aqui, eu não vou mexer nesse mostrar, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse código e vou apenas fazer as modificações necessárias, ok? Eu vou chamar aqui de, essa variável aqui vai ser N2, essa aqui vai ser N1, e aqui também os respectivos IDs, né? N2 e N1. Então veja que segue o mesmo padrão, ok? Beleza? E aqui eu vou fazer a soma, né? Eu vou criar, se a gente quiser ver aqui no console também, a gente pode colocar aqui N1, N2, para a gente ver como é que esses dados estão vindo, certo? E aqui eu vou criar uma variável, né? Ó, let vai ter soma e aqui vai receber N1 mais N2. E aqui eu vou trocar só a frase, a soma entre os valores é, e aqui eu boto a variável soma. Beleza? Então, o nosso exercício está resolvido. Porém, vou avisando, esse código vai dar um erro, beleza? As pessoas mais experientes já perceberam esse erro, ok? Então, vamos testar o código e ver qual é esse erro que vai dar. Então, eu vou pegar o outro arquivo, né? Que agora é um segundo arquivo. Aula 3, tá aqui, exercício 01. Vou subir aqui ele para rodar e tá aqui. Vou abrir o console log, ok? E aqui, digite o primeiro número e aqui o segundo. Vou digitar aqui 2 mais 5, no caso era para dar 7, né? Aqui, veja aqui, ó. O que aconteceu? A soma entre os valores é 25. Como assim, Alisson, 25? Logicamente é para ser 7 e não 25. Bem, o que aconteceu aqui?
Quando você captura um dado vinda do HTML, ela vem como string, beleza? E aí o que ela fez aqui? Ela só concatenou. Ela juntou a palavra, juntou 2 mais 5, formou 25. Então, para que a gente possa tratar esse erro, a gente precisa dizer assim, JavaScript. E eu, neste momento, eu quero trabalhar com números, com number, beleza? E não com string. Então a gente precisa dizer isso para ele. Então vamos usar no código, falar isso agora para ele, beleza? Então aqui a gente precisa converter esses números para number. Como é que eu faço isso, beleza? Fazer o seguinte aqui, ó. Usar aqui uma função auxiliadora do JavaScript chamada parseInt. Então, parseInt. E aí a gente coloca essa instrução dentro dessa aqui. E agora o JavaScript vai converter de forma automática a nossa string em number. Então vou fazer a mesma coisa aqui. ParseInt. Vou copiar esse texto e colocar aqui. Vou só organizar aqui. E pronto. Certo? Agora vamos salvar o código e voltar lá e ver como é que ficou. Estamos aqui no browser, né? Vou dar um F5 para atualizar a página. Vou botar aqui, vamos lá. 4 mais 4. Teria que dar 8, né? Veja aqui agora. Realmente funcionou, ok? Então, tenha muito cuidado com essa questão de conversão, beleza? Isso é uma coisa que você deve ter muita atenção na hora de fazer qualquer programação, qualquer site, sistema web, beleza? Entender que isso acontece muito. E a gente acabou vendo aqui o operador mais, né? Então ficou muito explícito, né? O mais, ele faz a soma de dois números. Mas vamos agora ver mais com detalhes esses operadores aritméticos da linguagem JavaScript. Então vamos ver os operadores da linguagem JavaScript. Aqui estão eles, certo? Então a gente tem aqui a adição, né? Que é o sinalzinho de mais, subtração, multiplicação, que é o sinal de asterisco, divisão, né? Que é o barra. Tem a divisão inteira. Essa divisão inteira aqui cabe uma observação. Ela é bem legal porque ela vai te dar o número inteiro, ok? Então aqui nesse caso aqui, 5 dividido por 2 daria 2,5. Só que ela ignora a casa decimal e te dá apenas o número inteiro, 2. Existe a exponenciação, que é dois sinalzinhos de estrelinhas, né, na nossa linguagem. E existe o operador módulo. O módulo ele te dá o resto da divisão, ok? Então, e aqui tem um módulo, né? O módulo a gente pode explicar assim, ó, 5, né, dividido por 2, certo? Dá 2 e sobra 1. Nesse caso aqui o resto, né? Então ele vai me dar aqui esse 1, beleza? E existe essa tabela. É legal que você guarde essas tabelas, né? Tire aí um print da tela e você guarde e use como seu rascunho aí, guarde em algum lugar para que você possa fixar. E aqui tem algo bem interessante que a gente viu na aula 2, que é a ordem de precedência, né? A ordem que segue a mesma ordem matemática. Então aqui também existe uma ordem geral. Primeiro, ele vai fazer o cálculo que tiver entre parênteses, né? Depois, a exponenciação, que é a multiplicação. Depois vem multiplicação e a divisão.
depois vem o mais e o menos, ok? Então, segue essa ordem de precedência. Aqui, digamos aqui, ó, eu tenho 2, aliás, eu tenho 3 mais 2 dividido por 2. No caso aqui vai dar 4, certo? Porque aqui é o seguinte, ele vai fazer 2 dividido por 2 dá 1, com mais 3 dá 4, beleza? E aqui vai ser ao contrário, vai fazer primeiro a soma, porque está entre parênteses, então segue a hierarquia. Então 3 mais 2, 5, dividido por 2, 2,5, ok? Então essa ordem de precedência também pode te atrapalhar, então é muito bom ficar ligado nela, ok? Então preste bem atenção nessas questõezinhas, porque faz toda a diferença. Também recomendo que você tire um print screen dessa tela aí, ok? E aqui vamos fazer mais um exercício, que é o que? Escreva um sistema que peça ao usuário 2 números e mostre a média entre eles em tela. Então, recomendo que você pause o vídeo de novo, tente fazer sozinho e depois a gente resolve. Então, pausou aí? Então vamos resolver, beleza? Vamos lá para o Visual Code agora. Então vamos criar o nosso exercício 2, né? Que é capturar 2 números e aí mostrar a média deles, né? Então eu vou aqui na minha pasta da aula 03 e vou criar aqui, né? Média.html. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou copiar esse código aqui para agilizar o processo e vou fechar e vou colar aqui. Nesse código aqui a gente já está capturando. O que eu recomendo? Eu copiei e colei aqui. Neste exercício a gente já está capturando 2 valores, né? Falta só fazer a média. Porém, eu copiei e colei para agilizar o vídeo. Eu recomendo que você pause o vídeo e digite de novo, linha a linha, porque neste momento a digitação vai te fazer ficar mais familiarizado com os códigos, com a sintaxe, ok? Então eu não recomendo que você copie e cole, que você pause o vídeo aqui e copie todo o código, beleza? Então aqui ó, desses dois, já estou aqui capturando as duas variáveis, né, n1 e n2. Aqui vai ser agora Ctrl D média, certo? Também aqui vai ser mostrar, não muda nada. Já estou capturando aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Em vez de somar os dois números aqui, eu vou fazer aqui, ó, Ctrl D, fazer média, variável média, não pode ter acento. Então média aqui, eu já modifiquei aqui ó, o Ctrl D é muito bom, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a média, como é uma média matemática, a gente pega dois números, soma ele e divide pela quantidade de números, né? Então aqui vai ser dividido por 2, certo? Porém, acho que você já percebeu que aqui vai dar um erro, né? Pela a ordem de precedência. Mesmo assim, vamos executar esse código para a gente ver visualmente, ok? Então vou salvar aqui o código e vou abrir o browser agora. Então estou aqui, né, com o código já. Não é mais isso, né? É média. Então vou subir aqui, ó. Eu vou fechar esse, vai ser a média aqui. Botão auxiliar, né? Então vou calcular aqui a média, né? Então vai ser 5 mais 5. Vou calcular e veja que deu aqui errado, né? Deu 7.5. E isso aqui tá errado. Por quê? Porque
5 mais 5, 10. Dividido por 2, teria que dar 5. A média aqui, não 7,5. Por que deu 7,5? Porque ele existe a ordem de precedência. Ele primeiro fez a divisão para depois somar, certo? Então aqui no caso ele fez o seguinte, ele pegou 5, dividiu por 2, deu 2,5, somou com 5, deu 7,5, ok? Então veja como é muito importante você entender a ordem de precedência da linguagem, ok? Então vamos resolver isso como? Estou aqui com meu Visual Code aberto, né? E aqui vamos resolver. Eu tenho que colocar aqui primeiro uma ordem, né? Então, eu quero que primeiro faça a soma para depois fazer a divisão, seguindo a ordem de precedência. Então, vou salvar. Vamos lá no browser ver como é que ficou. Estou aqui no browser, vou dar um F5. Fazer aqui agora 5 mais 5. Calcular. A média deu 5, né? Fazer outra média aqui. 8 mais 3. A média deu 5,5. Certo? Então veja que agora o nosso código ele está realmente funcionando de maneira bacana. Certo? Pessoal, tem uma coisa que eu quero te mostrar aqui que é bem bacana, que é as funções auxiliares, né, do JavaScript. Vamos aqui na documentação, ó, que é um math, né? Então, veja que a gente tem aqui, ó, a gente tem como descobrir o valor absoluto, certo? De cada número. Tem como descobrir o cosseno, a tangente, né? O valor em Celsius, depois potenciar exponencialmente, arredondar para baixo, para cima. Então veja que aqui tem tudo bem completo e explicado, né? Essa aqui é a documentação da Mozilla, né? É a que eu mais recomendo você dar uma olhadinha, caso tenha alguma dúvida. Se você quiser descobrir a raiz quadrada de algum número, né? Você pode fazer aqui, ó. Esse aqui, ó, SKT, né? Assim, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. Vou abrir aqui o inspetor, ó. Se eu quiser descobrir a raiz de 9, né? Faço aqui, ó. Math ponto SKT aqui, ó. E aqui eu vou descobrir a raiz de 9. É 3. A raiz de 9. Eu quero descobrir a raiz de 81. É 9. E por aí vai. Ok? Então veja que você consegue brincar aqui com as funções auxiliares, né? O objeto math da linguagem, que é uma função auxiliar para você trabalhar com números no JavaScript, ok? Então, também vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo, beleza? E uma coisa, note que a gente não precisou converter de número inteiro para float, né? Para números flutuantes. Por quê? Porque a linguagem JavaScript ela é de tipagem dinâmica. Então essa é uma das vantagens. Você não precisa estar reescrevendo código de converter, né? De ficar convertendo número de int para float, double. Ela converte de forma automática. Se ela vir uma casa decimal, ela entende que aquele número ali é um número flutuante e ela já converte, ok? Então fica esse aviso aí para vocês, bem bacana, beleza? Então aqui dá para vocês brincar muito. O que eu recomendo que vocês pratiquem bastante. Não se detenha só a aula, pratique. Pegue o que você aprendeu aqui nessa aula, os conteúdos relacionados a aulas, e você fica praticando em casa. A prática vai te levar à perfeição. Se você só assistir a aula, você não vai conseguir aprender e não vai nunca ser um programador
sério e profissional que ganha bem aí no mercado. Então, alguns recadinhos. Se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante que você faça isso. Deixa aqui seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e que ele compartilhe com mais pessoas. Aqui na descrição vai estar os links, né, do grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, o meu e-book gratuito, o treinamento completo que eu dou de JavaScript gratuito, o curso que eu recomendo, que é o curso da Unbit Code, um curso muito bom, profissional, realmente passo a passo. Se você quiser ser um programador full stack completo, você não pode perder esse curso. Então, também vai ter aqui os bônus que eu te dou, caso você compre esse curso por esse link que está aqui embaixo. E também, se você está almejando criar um site em WordPress, criar seu portfólio e tal, eu indico a hospedagem WireHost, né? WireHost é uma parceira aqui do canal, tipo Code. Eles estão com preços de hospedagem a partir de R$ 6 e eles te dão 7 dias grátis para testar. E se você usar o cupom tipo Code, você ganha ainda mais 10% na sua hospedagem, ok? Então, também link aqui na descrição. Não deixe de ver aqui os links, beleza? Então é isso, por hoje é só. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele te dê sabedoria, discernimento, paz para conseguir estudar com tranquilidade esse conteúdo que eu faço com o maior carinho, ok? Então valeu, até a próxima.